Muito bem, como diria o reverendo Sabiá, sem mais delongas, eu quero ler a Bíblia com vocês hoje, a partir dessa ordenança bendita, a partir dessa mesa que está diante dos nossos olhos, dos nossos sentidos. Nós vamos nos aproximar dessa mesa com todos os nossos sentidos, com a nossa visão. Olha, não é bonita? É feita com muito carinho aqui pela Ariadne, pela Josi, nossas irmãs, fazem essa diaconia tão bonita. Obrigado, Jô, não é de hoje. Obrigado, Ari, por você participar. A gente se aproxima da mesa do Senhor com a nossa visão. Você pode usar o seu olfato, você pode usar a sua audição de ouvir as pessoas comendo do pão, bebendo do cálice, se abraçando, glorificando ao Senhor. O seu paladar, sobretudo, é utilizado, né? Quando você come do pão, quando você bebe do vinho, o seu tato, você segura os elementos. Mas eu queria sugerir, pedir, encorajar que você se aproxime dessa mesa santa e bendita com o teu coração, com a tua mente, com a integralidade, com a inteireza do teu ser. Eu quero gastar aqui pelo menos 30 minutos num esforço pastoral de chamar a tua atenção para a santidade, para a seriedade, para a preciosidade da ceia do Senhor. O texto que nós vamos reler nos lembra algumas coisas. É um texto paradigmático, é um texto que é a base para comermos juntos do pão e bebermos juntos do cálice. Eu já vou falar o texto, mas é um texto que nos lembra que nós somos uma comunidade que foi reunida a partir da cruz e da ressurreição. Se não fosse a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus, a gente não estaria reunido aqui hoje. E nós somos uma comunidade que foi inaugurada a partir do Pentecoste, da descida do Espírito Santo. Porque o Pai enviou o Filho enviou o Espírito Santo. E o Espírito envia a igreja toda, lembram? A igreja toda, levando o Evangelho todo ao homem todo e a todo homem. Nós somos, portanto, uma comunidade em torno dessas verdades eternas, morte, dessas verdades e desses eventos poderosos. Nós somos uma comunidade reunida em torno dessas verdades eternas e desses eventos poderosos, cósmicos. Eles alteraram a estrutura do universo. A encarnação de Cristo, quando o próprio Deus, o Criador e sustentador do universo, se torna gente em Jesus de Nazaré, no tempo e no espaço, a transcendência divina abraça a nossa imanência, a nossa contingência, a nossa finitude, o pó e cinza, que no final das contas nós somos, pó e cinza, na pessoa de Jesus de Nazaré, de forma miraculosa. E ele assume a nossa humanidade, como diria Anselmo, porque Deus se tornou homem. Ele se tornou homem para que, por meio da sua humanidade, da sua morte, nós pudéssemos ser um dia semelhantes a Deus. Deus se tornou como a gente, para que nós nos tornássemos semelhantes a Deus. Mas aí você é cristão, batizado, professo, membro de uma igreja local, da nossa comunidade ou de outras comunidades, há 5, 10, 20, 30 anos. E você pode, como eu sou tentado, você também pode ser tentado. Inclusive eu, como pastor, como ministro das Escrituras e das ordenanças santas, da ceia do Senhor, do batismo, você pode se familiarizar com esse rito, com essa cerimônia, com esse memorial. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, e perder a
preciosidade disso. E perder a santidade dessa mesa. E afastar-se da importância dessa mesa santa e bendita. Eu posso resumir o cristianismo, a fé cristã, o que vivemos como igreja, a partir dos cinco dedos da minha mão, sabia? O que é a fé cristã? Vou simplificar bastante aqui. É um banho, uma refeição, uma oração, um mandamento e uma tarefa. Pronto, catequese, catecismo, formação espiritual, discipulado em 5 palavras. Vamos juntos? Um banho, uma refeição, uma oração, um mandamento e uma tarefa. Isso que eu chamo de um crash course em cristianismo, né? Um curso básico e intenso assim. Vamos lá. O que é o banho? O batismo. Esse banho inaugura a nossa vida cristã. Nós somos oficialmente inseridos nesse corpo místico, espiritual, invisível de Cristo Jesus por meio do batismo, desse banho. A refeição nos alimenta a fé, a nossa vivência, a nossa experiência da fé cristã é alimentada por essa refeição. A oração fortalece a nossa fé, a oração que o Senhor nos ensinou, que é a oração das orações, que é a oração que serve como referência, como modelo, como paradigma, como trilha para tudo que a gente precisa e deve orar. O mandamento, o amor, é a prática dessa nossa fé. O ruído aqui me atrapalhou, mas faz parte. Então deixa eu voltar. O banho inaugura a nossa fé no âmbito da Igreja de Cristo. A refeição, o batismo, o banho, a refeição, a ceia do Senhor fortalece a nossa fé. Alimenta a nossa fé. A oração fortalece a nossa fé. O mandamento exercita a nossa fé. Qual é o mandamento? O amor, amarmos o Senhor, nosso Deus, acima de todas as coisas e amarmos o próximo. E o mandamento proclama a nossa fé. Você pode gravar? Você gravou? Pode repetir comigo? A minha esposa, não vou nem olhar para ela. Mas eu sou professor, então vamos lá. O banho, o batismo, inaugura a nossa fé. A refeição, a ceia, alimenta a nossa fé. O mandamento, o amor, exercita a nossa fé. E a tarefa, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, proclama a nossa fé. Um banho, uma refeição, um mandamento, uma oração, um mandamento e uma tarefa. Podemos ir embora, você já é formado em teologia cristã. Eu quero falar então da refeição um pouco hoje de manhã. O texto está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, verso 28 a 30. E eu quero adverti-los que essa mesa, que essa refeição, que é para nos alimentar a fé, se você se aproximar dela, e se você comer dela, se você beber dela, indignamente ou incorretamente, ao invés de ter a sua fé fortalecida, ela pode ser enfraquecida. Verso 20, vamos começar com o verso 20, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. Porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde podem comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm?
Que lhes direi? Disse Paulo. Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, e há um advérbio importante aqui, qual é? Indignamente, de forma indigna, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Depois dessa advertência, Paulo então faz uma exortação. Ele diz: examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. E aí Paulo faz uma afirmação que a gente já leu tantas vezes que a gente não dá mais a importância que ela tem. Por isso, há entre vocês... Pode tirar um pouquinho só, querido. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Obviamente, um eufemismo para dizer que a pessoa morreu, né? Por isso o quê? Por isso o quê? Paulo acabou de dizer. Por comer e beber de forma indigna do pão e por beber de forma indigna o cálice do Senhor. Há pessoas que, Paulo diz, e ele tá se dirigindo aos coríntios, essa epístola é para corrigir vários problemas nessa igreja tão espiritual e tão carnal que era a igreja em Corinto. E fique claro para você que não tem nada a ver com os corintianos, não é? E uma das coisas que Paulo corrige é exatamente a abordagem que os coríntios estavam fazendo da ceia do Senhor. Eu quero pensar com vocês, à luz da experiência coríntia, pensar a nossa experiência, a nossa vivência da ceia do Senhor hoje de manhã. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos tal juízo, tal condenação. Antes de comentar um pouco o que estava acontecendo lá em Corinto, eu acho que é importante para alguns aqui que ainda não sabem, nós somos uma igreja de confissão batista. Eu sou um batista radical. Tenho batista da Convenção Batista Brasileira, da Convenção Batista Nacional, da Igreja Batista Regular, Igreja Batista Independente. Tem batista para todos os gostos e sabores, né? E eu sou um batista radical, porque um dos princípios batistas é a independência da igreja local. A nossa igreja é tão independente que a gente não está ligado a convenção nenhuma. Estou brincando, e ninguém riu porque não entenderam a piada, porque não gostaram da minha independência batística, né? Por que eu estou falando isso? Porque há 4 abordagens para a ceia do Senhor que já foram objeto de muito debate na história da teologia. A primeira abordagem é a abordagem tradicional católica romana. E essa abordagem católica romana recebe um nome assim difícil, uma palavra composta, transubstanciação. Trans de movimento, né, de mudança, e substanciação de processo que tem a ver com a substância. O que é isso? Nessa visão tradicional católica romana,
Na Eucaristia, na ação de graças, a palavra Eucaristia significa ação de graças, porque Jesus deu graças e partiu o pão. Por isso que é chamado de Eucaristia, porque é o momento em que a gente relembra quando Jesus toma o pão lá na última ceia de Páscoa e ele dá graças pelo pão e ele parte o pão e serve aos seus discípulos na última ceia de Páscoa. Então a palavra Eucaristia vem daí, de dar graças. Na visão tradicional, na Eucaristia acontece um processo chamado transubstanciação. Ou seja, quando o sacerdote, quando o ministro oficia esse momento, o pão, também chamado de hóstia, é transformada literalmente no corpo de Cristo. A estrutura das moléculas do pão tornam-se estruturas das moléculas da carne do corpo de Cristo. Isso é a visão tradicional do catolicismo romano. Literalmente, o vinho, o suco de uva, porque aqui no Brasil a gente usa suco de uva, né? Eu tenho um amigo que é pastor batista, de origem congregacional, que foi missionário em Portugal, e lá eles usam vinho do Porto, né? Eu falei, mas por que vinho do Porto? Ele falou, não, porque o vinho do Porto você toma um pouquinho e deixa lá e ele não estraga, né? Ah, entendi. Ele falou assim, mas quando eu falei que aqui no Brasil era suco de uva, eles falaram, pois, ora pois, no Brasil então vocês têm 3 elementos. Você tem o pão, que simboliza o corpo de Cristo, vocês têm o vinho, que simboliza o sangue de Cristo, e vocês têm o suco de uva, que simboliza o vinho. Aí esse pastor ficou com cara de paisagem, assim, pensando, realmente 3 elementos. Mas nessa visão da transubstanciação, o pão vira carne de Cristo, corpo de Cristo, e o suco de uva / vinho torna-se o sangue de Cristo. Nós não subscrevemos essa visão da transubstanciação, né? A segunda visão é a consubstanciação. Os luteranos, por exemplo, eles dizem que o pão e o vinho contêm o sangue de Cristo e o corpo de Cristo. Ou seja, Cristo está presente e eles usam nesses elementos, com esses elementos e sob esses elementos. Nós também temos alguma dificuldade com essa visão, tradicionalmente, dos luteranos. Há uma terceira visão, que é a visão dos presbiterianos e da igreja de tradição reformada, que é chamada de presença espiritual. Cristo não está literalmente presente no pão e no vinho, mas ele está de forma especial presente entre nós na celebração da ceia do Senhor. E há a visão batista, com a qual nós estamos mais familiarizados, mas eu vou dizer um pouco da minha visão já já, que é um memorial. O que acontece aqui, o pão não vira corpo de Cristo, o vinho não vira sangue de Cristo, Cristo não está presente de forma especial aqui nos elementos, Cristo não está presente de forma especial só porque é a ceia do Senhor, mas é uma lembrança, é um memorial, é uma dramatização da morte de Cristo, do corpo de Cristo partido e do sangue dele que foi vertido no madeiro. Pessoalmente, eu me encontro entre a visão reformada e a visão batista. É um memorial, nós lembramos da morte de Jesus, nós lembramos do seu corpo partido no madeiro, do seu sangue vertido sobre a cruz. Mas e aí eu lembro do Dr. Russell Shedd, pastor batista, teólogo, dos mais queridos, mais abençoadores que o nosso país já teve. Ele dizia o seguinte: estou convencido disso, mas posso estar enganado. É um memorial, mas é um memorial, irmãos, do coração da nossa fé, da cruz de Cristo. É um memorial da expiação dos nossos pecados. Por causa do que Cristo fez na cruz do Calvário, os meus pecados do passado estão perdoados. Os meus pecados presentes estão perdoados.
e os meus pecados futuros estão perdoados. Então eu não estou fazendo um memorial aqui da ressurreição do filho da viúva. Eu não estou fazendo um memorial aqui da transformação da água em vinho. Eu não estou fazendo um memorial com vocês de algum evento dos evangelhos que nos inspira, que nos toca, que nos eleva, que nos emociona, que mareja os nossos olhos religiosos e o nosso coração devoto. Não, eu estou fazendo um memorial do evento que mudou o cosmos. O Criador do universo, feito homem em Jesus de Nazaré, assume os pecados de toda a humanidade e de uma forma trágica, de uma forma crudelíssima, ele assume a culpa de todos nós. Então, se essa não é uma celebração preciosa, solene, santa e bendita, eu não sei o que é uma celebração assim, irmãos e irmãs. Eu digo isso porque na tradição, então, batista e de muitas denominações, o memorial é diminuto, ele é diminuído, ele é esvaziado. Fica lá no final do culto. Eu já frequentei igrejas assim, faltava 10 minutos para o culto acabar e o pastor celebra a ceia e canta um hino e despede e vão embora. Não. Nós estamos lembrando da morte do nosso Senhor. Antes de morrer, ele fez 2 pedidos. Sejam batizados no tríplice nome, vocês que creem, e comam e bebam em memória de mim. E aí eu quero pensar com vocês algumas coisas importantes para tentar revigorar essa reverência no nosso coração. A ceia do Senhor, portanto, é um memorial, é uma dramatização do que foi vivido por Cristo na cruz do Calvário. E é um momento especial de desfrute da presença do Senhor entre nós aqui hoje de manhã. Tem um autor chamado Warren Wiersbe. Warren Wiersbe foi um pastor e teólogo batista, um escritor profícuo. Ele escreveu quase 100 livros. Vocês estão orando para a minha tosse? Já usei meia dúzia de xaropes, mas continuo aí nessa luta. E o Warren Wiersbe, ele destaca 4 pontos, 4 pontos que Paulo ensinou sobre a ceia que nós devemos observar se nós quisermos recuperar a santidade, a preciosidade, a beleza, a beleza. Por exemplo, na quarta-feira agora você levou sua esposa para jantar? Seu pecador. Eu fiz uma advertência pastoral. Falei, se eu souber que você levou no Habib's, ou na padaria Bela alguma coisa, porque toda padaria aqui no ABC é Bela alguma coisa, né? Se eu souber que a sua esposa foi com você na Padoca ou no Habib's, você vai ter um problema sério comigo. Né? Essa coisa de comer junto não é uma coisa preciosa? Para o oriental, e o cristianismo é uma fé oriental, Oriente Médio, né? Comer junto com alguém significa nós somos amigos. Eu tenho um amigo que foi para o mundo árabe, como missionário, e a primeira família que ele contactou, eles desenvolveram uma amizade. Depois ele confessou Jesus como Salvador e tudo mais. E aí essa família disse o seguinte, você vai comer com a gente. E ele foi lá à casa dessa família, e aí sentaram, lá eles não usam mesa como a gente, né? Põe um tapete no chão. Eu vi isso na Ásia Central também, um tapete bonito, e toda a comida é posta assim. E aí todo mundo, tá, muito bem, então vamos, né? Vamos agradecer a Allah, né, a Deus. Aí a família ainda estava num processo de entender a Bíblia, de entender o Evangelho. Agradeceram a Allah. Aí meu amigo virou e falou assim, ele falou, pode comer. Aí meu amigo disse assim, mas espera aí,
cadê os talheres? Aí ele falou assim, não, a gente não usa talher. Talher não é higiênico. Porque ele falou assim, a minha mão só eu uso. E eu lavei minha mão. E você lavou a sua mão. Aí ele foi lá no frango, pegou uma coxa do frango assim, passou no molho e comeram juntos, celebrando a amizade deles. Como dizia nosso saudoso pastor Fagner, há uma teologia da mesa. Essa coisa da gente ficar ao lado de alguém numa padaria, nem cumprimentar a pessoa ali. Me dá um na chapa aí, um pingado, e aí o outro está ali comendo também, tomando o seu pingado e o seu pão, e aí vocês não se falam. Isso é uma heresia, isso é uma coisa anátema para o pensamento oriental. Você só come com quem você ama, com quem é íntimo seu. Por isso que eu penso que nós precisamos com urgência recuperar, e eu estou repetindo, a santidade, a seriedade, a solenidade, o mistério, a beleza, a severidade, a preciosidade da mesa do Senhor, porque Ele quer comer e beber conosco hoje de manhã, irmãos e irmãs. Ele está aqui, você pode experimentar a sua presença. Então, rapidinho aqui, já usei metade do meu tempo. O Wisby diz que nós podemos ter 4 olhares quando a gente se aproxima da mesa do Senhor. O primeiro deles, nós devemos olhar para trás. Quando nós comemos do pão e bebemos do cálice, nós olhamos para trás. Por quê? Porque todas as vezes, diz Paulo no verso 26 do capítulo 11 que nós acabamos de ler, todas as vezes que comemos o pão e bebemos o cálice, está aqui na Escritura, nós anunciamos a morte do Senhor. Quando Jesus tomou o pão na última ceia, tomou o cálice e disse, façam isso em memória de mim, ele estava dizendo, quando você comer desse pão e beber desse cálice, daqui a 2000 anos, lá no ABCD Paulista, lá em Diadema, com a comunidade de Jesus, vocês vão olhar para trás e lembrar do que eu fiz por vocês. Em memória de Jesus. Eu acho bonito quando eu estou assistindo um filme e aí nos créditos aparece assim, em memória de fulano. Ou então quando eu estou lendo um livro e aí eu vou lá no prefácio, esse livro é dedicado à memória de fulano, porque marcou minha vida. Aí tem as datas do nascimento e a morte. Como é que você gostaria de ser lembrado? Tem uma moda aí no mundo corporativo, nos palestrantes motivacionais, que é a coisa sobre o legado, né? Qual legado você quer deixar? Como é que você quer ser lembrado? Se o Senhor não voltar nos próximos 100 anos, como as pessoas vão lembrar de você? Como é que as pessoas vão recordar do Ivo de Souza Moreira, do Marcos Paulo Sabiá, do Gerson Borges Martins? Essa não é uma pergunta relevante, William? Hein, Marcos Paulo? Não é? Como é que você quer ser lembrado, Eduardo? Eu quero ser lembrado como um pregador. Eu quero ser lembrado como um profissional. Eu quero ser lembrado como um pai dedicado, amoroso. Eu quero ser lembrado como um médico que foi muito amado, que fez uma carreira brilhante, que descobriu a cura do câncer, cientista. Eu quero ser lembrado. A gente quer ser lembrado pela nossa vida, né? O nosso Senhor quis ser lembrado pela sua morte. Pela sua morte. Ele disse, quando vocês se reunirem e comerem de novo esse pão, repetirem esse ato, vocês vão lembrar da minha morte. Jesus está ordenando que a igreja se lembre não dos seus milagres, e Ele fez muitos milagres, mas da sua morte. Ele nos deu essa ordenança para que lembremos, não da sua vida, mas da sua morte. Da sua morte. Porque é por causa da sua morte que nós temos vida. E a gente se esquece disso. A gente se esquece tanto disso que eu fico estarrecido, eu fico estupefato
quando eu constato que alguns de nós ficam às vezes 3, 4 meses sem comer do pão e sem beber do cálice do Senhor. O que aconteceu conosco, irmãos? Há denominações como os irmãos, a igreja dos irmãos, eu não sei hoje, mas antigamente eles celebravam a ceia todos os domingos. A igreja católica, apostólica, romana, não sei, os anglicanos, todas as celebrações têm a Eucaristia. Nós, evangélicos, do baixo clero, né? Nós evangelicais, nós batistas, nós assembleanos, nós evangélicos de hoje, é uma vez por mês. E se essa mesa é tão bela, tão santa, tão bendita, tão preciosa e tão necessária, por que nós não damos para ela esse sentido e essa relevância, esse significado? Há algo errado em nós. Por isso eu concordo com o Isbe. O primeiro olhar que a ceia nos convida a fazer é olhar para trás e lembrar da morte do Senhor. Mas há um segundo olhar, olhar para frente. Quando você participa da ceia, você não somente olha para trás, mas você olha para frente, porque Paulo diz, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até quando? Até que Ele venha. Irmãos, a ceia nos aponta para a segunda vinda de Cristo. Jesus voltará. Do mesmo modo que o viste subir, Ele voltará. Você tem essa esperança no teu coração? Há crentes hoje que não tem mais essa convicção, essa esperança, esse anelo, essa saudade. Ou como se diz em inglês, esse longing for, esse desejo da volta de Jesus. Esse maranata que pulsa dentro da alma. Volta, Jesus, maranata. Volta, Jesus, maranata. Maranata. A Eucaristia, uma palavra grega, nos aponta para parousia, outra palavra grega, ou seja, a ação de graças da ceia aponta para aquele momento glorioso em que Jesus descerá dos céus. E não estou falando dos céus cósmicos, porque Ele não está, o céu de glória para onde Jesus subiu, não está depois de 300 milhões de anos-luz numa galáxia escondida nos confins do universo, não. É nesse ambiente, nessa realidade, nessa dimensão espiritual chamada céu, de onde Ele virá para julgar vivos e mortos, como nós aprendemos na nossa fé. A ceia do Senhor nos faz olhar para trás, mas também nos faz olhar para frente. Jesus voltará. Nós somos bipolares, você já notou isso? A gente oscila de um polo para o outro, assim, né? Nos anos 70, era o rei está voltando. Crente velhos, cantem. O rei... Aleluia, vou encurtar. Ele vem me buscar. Você ia numa livraria evangélica, você tinha lá Futuro Glorioso do Planeta Terra. Você tinha a 7ª trombeta. Aliás, tinha um livro, deixa eu falar aqui de um trauma meu. Tinha um LP chamado A Última Trombeta. Você também foi torturado por esse LP? Rapaz, Valdir do céu. João, lembra disso? A Última Trombeta. Meu pai comprou esse LP, eu fiquei alguns dias sem dormir. Gente, isso me traumatizou tanto. Eu tinha 7 para 8 anos que eu lembro a primeira frase da Última Trombeta. Começava assim. Filme apocalíptico, né? Assim, né? Tipo Walking Dead versão evangélica anos 70, né? Tudo começou numa terça-feira. Tipo o Sabiá narrando. A esposa de André. Rapaz, foi o primeiro filme de terror que eu ouvi na vida, assim, né? Nem o Bebê de Rosemary, o Exorcista, Damian e o Anticristo, Drácula de... Né? Por quê? Porque a gente estava havia no meio evangélico uma expectativa da parousia, da volta de Cristo, um anseio escatológico.
Jesus vai voltar. Guerra Fria, não é? Então, assim, o mundo está em caos. Então, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Quando meu pai era presbítero, e de vez em quando ele pregava, né? E eu dormia nos sermões do meu pai, como os meus filhos devem dormir nos meus sermões, né? Mas quando meu pai pregava sobre a volta de Jesus, eu ficava ligadaço lá, né? Quando o órgão começava, né? Meu amigo, já estava lá na frente. Eu me convertia sempre que meu pai pregava sobre a volta de Cristo, porque eu lembrava de todos os meus pecados, como eu trapaceava na bola de gude, entendeu? No bafo, as minhas brigas com os meus irmãos, todos os meus pecados assim, nefastos de um menino de 7 anos, eu confessava e ia à frente, porque eu não queria ficar aqui. O arrebatamento da igreja, sabe? Há uma escatologia, aqui não é o espaço nem o fórum para a gente falar sobre isso, né? Chamada dispensacionalismo, com a qual a gente não subscreve, né? Mas que há liberdade. O livro do Apocalipse, a profecia de Daniel, o sermão profético de Jesus, são tão complexos que isso não me separa de quem pensa diferente de mim. Como disse o Shed, eu volto a citá-lo, estou convencido disso, mas eu posso estar enganado. Mas sabe qual é o ponto? O ponto não é milênio, pós, pré, se não vai ter milênio. O ponto não é esse, o ponto é que Jesus Cristo vai voltar. E a redenção será consumada, irmãos. A redenção será consumada. Nós estamos, como disse um teólogo, entre duas árvores, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Nós estamos aqui nesse íntere, nesse intermezzo, onde há aflições. O Senhor nos criou, a doutrina preciosa da criação, aconteceu a queda, Gênesis 3, mas o Senhor, no seu coração misericordioso, gracioso e bondoso, nos propôs uma gloriosa salvação por meio de Cristo Jesus, e a redenção começa com o chamamento, a escolha de Abraão, Isaac, Jacó, a criação de Israel, a formação de um povo sacerdotal, e esse povo fracassa. Aí o Senhor manda os profetas para corrigir, para pregar sermões, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, os profetas, e o povo não se arrepende. A gente chega em Malaquias, há um silêncio, Jesus vem e a redenção se consuma na cruz do Calvário, mas ela ainda está acontecendo. Essa tensão que a gente fala, o reino de Deus já é, mas ainda não. Ainda não. Ele vai voltar e vai consumar isso. E todas as nossas lágrimas serão enxugadas. Não haverá mais abuso de criança pelos seus pais ou avós. Não haverá mais dependentes de crack no centro da nossa cidade. Não haverá mais injustiça social. Não haverá mais guerra, não haverá mais dor. Haverá aquilo que Paulo cita e que C.S. Lewis, num sermão maravilhoso, chama de peso eterno de glória, porque ele voltará. Então a ceia do Senhor é tudo isso, irmãos. Eu estou carregando aqui nas tintas para você lavar os seus olhos. Sabe quando você... Espera aí, deixa eu ver se eu estou sonhando, deixa eu acordar, me belisca. Vira para o lado e belisca o teu irmão. Não, brincadeira, gente, calma. Isso aqui é uma mesa bendita e santa. Você diz amém? Quando a gente está diante dessa mesa, a gente olha para trás. Mas a gente também olha para frente. Mas há ainda 2 olhares. Nós devemos olhar para dentro. Você olha para trás? Você vai sair daqui com a sua mão assim, falando do banho, da refeição, da oração, do mandamento e da tarefa, certo? E na outra mão, aqui é 5, aqui 4. Um pouquinho de aritmética santa aqui. Olhar para trás, olhar para frente, mas também olhar para dentro.
Quando você celebra a ceia, você não olha só para trás e para frente, mas você olha para dentro, porque Paulo diz no verso 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Uma pessoa me procurou há algum tempo e falou, pastor, eu estou muito incomodado com uma coisa. Eu fico vendo as pessoas participando da ceia em pecado. E aí eu parei, pensei. É difícil ser pastor, irmãos. A gente tem vontade de falar umas coisas, mas a gente precisa vigiar, né? Não é não, Sator? Você não olha para o seu irmão, você olha para você mesmo. Você não é juiz do seu irmão. Você deveria ser juiz de si mesmo. Em vez de examinar e julgar a vida alheia, volte às baterias para você mesmo. Examine-se a si mesmo, diz o texto bíblico. Julgue-se a si mesmo. Investigue o seu coração. Analise a sua vida. É digno observar que Paulo diz, examine-se o homem a si mesmo e coma. Paulo não diz assim, examine-se a si mesmo e vá embora daqui, porque você não merece estar aqui. Quem merece estar diante dessa mesa? Paulo não diz, examina-se e vá embora. Ele diz, examine-se, o que pressupõe confissão de pecado. Confissão de pecado. E aí coma do pão e beba do cálice. Não é o pastor que diz quem vai comer do pão e beber do cálice, é você que vai se autoexaminar. Quando Paulo escreve essa carta para os coríntios, ele corrige algumas coisas, mas lá na comunidade de Jesus de Corinto, aquela igreja não tinha CNPJ, aquela igreja não tinha estatuto, aquela igreja não tinha prédio próprio ou alugado. Essas demandas, essas contingências são próprias do nosso país. Nós temos um código civil que nos rege, uma associação religiosa tem que ter essas coisas. Né? E para dar legitimidade, vamos dizer que o Tássio receba, eu profetizo na tua vida, Tássio, uma herança de 10 milhões. Poxa, você não disse nem amém? Vaso. Né? E aí o Tássio chega assim e fala, pastor, eu quero doar 2 milhões para a igreja e a igreja pode comprar esse prédio. Eu não posso chegar aqui no domingo e falar, irmãos, Deus agiu. E aí nós vamos comprar esse prédio porque o Tássio, nosso irmão Tássio, ou um irmão aqui doou 2 milhões. Eu não tenho essa prerrogativa, eu tenho que levar isso para a Assembleia da Igreja, é um estatuto que nos rege. Eu me submeto a esse estatuto. Lá em Corinto não tinha estatuto, não tinha CNPJ, né? Não tinha essas contingências legais. Certo, doutor? Mas nós precisamos dela. Então eu falava para algumas pessoas hoje, a membresia estatutária institucional é importante, porque ela dá legitimidade. Quem vai votar numa assembleia se precisar demitir o pastor e contratar outro pastor? São os membros efetivos da comunidade. Isso é uma exigência legal, estatutária, mas o corpo de Cristo pertencer. O Eli usou um termo hoje, gostei desse termo, ele falou assim, pastor, eu cheguei aqui, eu vi que vocês têm um senso de pertença. A Marinês me abraçou e eu falei, eu estou em casa. Viu, Marinês? O ministério de boas-vindas dessa igreja adverte. Cuidado com os abraços da Marinês. Consuma com moderação. Senão você pode se tornar membro dessa igreja no primeiro abraço. E isso é porque ela é discípula do nosso ancião, do Ivo, do nosso abade. Pertencer a essa igreja não é ter o nome num hall, numa lista de presença na assembleia ordinária ou extraordinária da igreja. Pertencer a essa igreja é uma coisa mística e espiritual. Nós somos partes uns dos outros. Essa pertença, esse pertencimento é resultado de Cristo presente entre nós. Nós somos o corpo de Cristo. E nós somos tão diferentes, né, irmãos? Vocês têm um pastor carioca, vejam só. E flamenguista ainda. Podia ser botafoguense também, né, Márcia? Alguns aqui, vejam isso, irmãos. Alguns aqui têm uma formação acadêmica, assim, invejável. Tem pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Tem vários de vocês aqui. Tem gente aqui que tem uma condição social privilegiada. Mas tem gente aqui muito humilde.
Tem gente aqui muito simples. Isso não nos separa. Tem gente aqui que pensa politicamente diferente. E que isso também não nos separe, porque quem morreu por nós, disse o pastor Ziel Machado nesse púlpito, não foi Herodes, foi Jesus de Nazaré. Não foi César, foi Jesus de Nazaré. Nós somos diferentes. Nós somos diferentes, irmãos. Mas há uma unidade nessa diversidade do corpo de Cristo. Se você não puder conviver com seu irmão aqui, então você está em maus lençóis, porque supostamente, tecnicamente, você vai passar a eternidade com ele. A não ser que você não queira ir. Pelo amor de Deus, né, Fábio? Antigamente tinha um corinho assim: se você não vai, não impeça a mim. Melô do crente egoísta, né? Se você não vai, é problema seu. Se você não vai, não estou nem aí. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Irmãos, quanta bobagem a gente já cantou na vida, né? Imagina, Paulo deve tremer no túmulo quando ouve isso aí, né? Meu Deus, há uma igreja pior do que a igreja de Corinto, né? Se você não vai, não impeça. Estou nem aí. Lavei minhas mãos para não perder o fio da meada. A gente olha para onde? Para trás, a gente lembra. A gente olha para frente, a gente proclama. A gente olha para dentro, a gente confessa. Mas a gente também, por fim, concluindo, a gente olha ao redor. Quando você participa da ceia, você olha para trás, para a cruz. Quando você participa da ceia, você olha para frente. Você olha para a segunda vinda do Senhor, do nosso Senhor. Quando você participa da ceia, você olha para dentro. Você faz um autoexame, mas você também olha ao redor. O verso 33 e 34. E outros pontos aqui importantes. Sabe, irmãos, Paulo está orientando os crentes, está corrigindo, ele está exortando. Como a gente falava lá antigamente, quando a gente era mais crente, o pastor Paulo está descendo o cajado. Né? Na igreja que eu cresci, era o chicote mesmo. Né? Tinha uns irmãos que o pastor pregava assim, né? Coisas da minha infância pentecostal. Jesus vai curar alguém hoje. Aí o irmão falava, amém, cura mesmo, Senhor. Jesus vai resolver os teus problemas. Oh, Jesus maravilhoso. Mas tem gente aqui que está em pecado, que vai sentir o peso da mão de Deus. Aí um dia o irmão falou assim, palavra dura. Carapuça Futebol Clube, né? Coisas do nosso pentecostalismo, do piniquim, né? Mas na igreja de Corinto, a ceia não era uma refeição simbólica, não. Tinha uma coisa chamada festa ágape. O que era essa festa ágape? Alguma coisa parecida com a junta panelas, que a gente sempre fez aqui na comuna. Hoje nós estamos sofisticados. Hoje nós temos mestre cuca. Hoje a gente tem campói, tem tote. Mas quando a gente era pequenininho, né? Quem é que está na comuna desde o início? Olha só, não são muitos que estão aqui hoje de manhã. Como é que era, Lisa? Como é que era? Hein? Miriam e Denis, a gente levava a panela, a gente juntava as paneladas lá, os sucos, não sei o quê. Sim, eu sempre levava feijão preto. E a gente comia junto a panela. Lá em Corinto, a igreja começou a crescer, e aí a ceia do Senhor, eles tinham uma refeição junto à panela antes. Só que começou a acontecer uma coisa muito feia. Os ricos juntavam a panela aqui nesse canto aqui. Deixa eu ver, vocês têm cara de riqueza. Então está aqui, ó. Aqui, ó. Juntava a panela aqui. Era fazão, caviar. O que mais? Trufa, salmão. Camarão. Só coisa de Deus, irmão. Não deixa Deus te usar, irmão Flavinha. Me chama. Bife, que eu nem sei falar o nome, que eu sou colchão duro mesmo. E aí o pessoal rico se reunia aqui, e Paulo diz que alguns até se embriagavam. Só que aqueles vinhos de Mendoza, cara, assim, sabe? Aí eles ficavam ali comendo. E aí o canto, deixa eu ver aqui, esse canto aqui tem cara de pobreza, deixa eu ver aqui. Aí aqui,
Aqui era, o que mais? Cuscuz, ovo frito. Outro dia uma pessoa falou assim, pô, estou com vontade de comer um ovo à milanesa. Eu falei, como assim ovo à milanesa? O ovo... Não vou falar quem foi essa pessoa, não. Foi lá em casa. Um ovo à milanesa. Então aqui, ovo à milanesa, ovo mexido, ovo cozido, ovo frito, ovo. Hã? Que requeijão? Requeijão já é coisa de classe média, aqui no meio. Entendeu? Aqui é Claybon, é margarina. Hã? É, comida... Não, isso é francês. Isso é francês, né? E aqui o pessoal ficava aqui só no arroz com ovo e ficava sentindo o cheiro do camarão lá, da moqueca, né? Aqui era suco saboroso, geladinho. Lembra do suco? E aqui só... Tá. E esse pessoal aqui ficava só assim, vendo o jogo de ping-pong, né? O Paulo fica indignado com isso. Ele fala assim, vocês não estão vindo participar da mesa do Senhor, vocês estão vindo para se embriagar. Vocês estão fazendo acepção de pessoas, vocês estão subvertendo, pervertendo, distorcendo a mesa do Senhor. Quem tem fome, ele diz, e está bravo, hein? Ele diz, quem tem fome, come em casa. Você não veio para a igreja para encher a cara, você veio para a igreja para lembrar, para olhar para trás, para olhar para frente, para olhar para dentro de si, mas também para olhar para o lado. Quando você for comer, ali ele estava falando dessa festa ágape, dessa reunião comunitária. Espere uns pelos outros. Espere. Mas esse esperar uns pelos outros também tem um sentido mais profundo, né? Quando a gente olha para o lado, quando a gente se reúne, olha para o lado. Tem algum irmão que está faltando aqui hoje? Irmãos, eu não dou conta. Eu não dou conta. Nós somos 300 pessoas com as crianças. Não vem todo mundo sempre, né? Mas você pode lembrar de alguém. E se essa fosse a nossa tarefa de hoje? Hein? Se você lembrasse de alguém que não estava aqui, mandasse uma mensagem. Puxa, eu lembrei de você hoje. Você não estava na ceia do Senhor. Você está doente, você está precisando de alguma coisa, né? Se for dinheiro, pede o pastor Sabiá ou o pastor Ivo. Se for visita pastoral, fala com o pastor Gerson. Se for... Eu estou brincando. Mas eu posso te ajudar, eu posso abençoar a sua vida. Sabe? Olha para o lado. Não para julgar, mas para abraçar. Porque esse irmão, aquela irmã, não está sentado aqui perto de nós. Eu termino. A ceia do Senhor é um momento de comunhão. Somos um só pão, um só cálice. É por isso que Paulo deseja que a igreja entenda. É isso que Paulo deseja que a igreja entenda sobre a ceia do Senhor. Na ceia, disse o reverendo Hernandes Dias Lopes, num texto seu, na ceia do Senhor, o céu e a terra se tocam. Eli, quantas pizzas nós já comemos juntos, né? Quantos churrascos já comemos juntos, Campoy? Quantas feijoadas, hein, Denis e Miriam? Quantas macarronadas? Hein, Ednei? Quantos natais, Ivo? Quantos natais eu passei na sua casa, não tinha como ir para a minha família. Eu sentia falta da rabanada, mas... Rabanada é coisa de carioca, né? Quantas vezes a gente já comeu e bebeu junto? Hã? Coisa de pobre. Vai, João, pega esse cara aí, João. Ok, então vou mudar. Eu sentia falta do French toast. O americano chama rabanada de French toast, né? Eu e Sim, aqui recém-casados, nós éramos acolhidos por vocês. Eu lembro de um ano novo, Campoy, que você me ligou e falou assim, Gerson, você vai passar o ano novo onde? Eu falei, aqui em casa mesmo. Ele falou, mas vocês não vão para o Rio? Não. Ah, não fica sozinho não, vem aqui para casa. Nós já comemos e bebemos juntos ao longo desses 30 anos de caminhada com alguns aqui.
mas nada se compara a comermos do pão e bebermos do cálice, olhando para trás, olhando para frente, olhando para dentro e olhando para o lado. Eu oro que o Espírito Santo aplique a sua palavra ao seu coração e você volte a prestar atenção à santidade dessa mesa, à beleza dessa mesa, ao significado dessa mesa, ao mistério dessa mesa. Quando Paulo diz no texto que quando a gente come indignamente do pão e bebe indignamente do cálice, a gente pode adoecer e pode morrer. É como se Deus falasse assim: vem, pode vir. Nem comer a ceia direito você sabe, então vem logo. É sério. Então por isso que eu fico entre a posição batista, memorial, é um memorial, e a posição reformada, há uma presença especial, singular de Cristo entre nós. Porque se eu como e bebo indignamente, isso faz mal para mim, inclusive para a minha saúde física. Se eu comer e beber corretamente, com dignidade, isso me abençoa. Isso me abençoa. Eu saio daqui mais crente, Sabiá, nessa manhã. Amém? Amém mesmo.